Agora eu vou falar um pouco sobre as diferenças de gênero encontradas no meio acadêmico e qual sua relação ao contexto sociocultural em que se encontram as mulheres atualmente. Então, quando falamos em mulheres ligadas à ciência, lembramos de nomes como Marie Curie, primeira pessoa no mundo a ganhar 2 Nobres diferentes nas áreas de Química e Física, ou de cientistas brasileiras como Carolina Bori, uma das pessoas mais importantes no estudo da psicologia e ciências brasileiras, ou Berta Lutz, importantíssima ativista e bióloga pesquisadora. Pois é, talvez você nunca tenha ouvido falar nesses nomes. Isso porque inúmeras contribuições científicas de mulheres do meio acadêmico ainda não recebem o devido reconhecimento em um contexto sociocultural. Na prática, isso se vê representando quando analisamos dados referentes à participação das mulheres na ciência. Diversos estudos apontam que o percentual de mulheres diminui desproporcionalmente à medida que avançam na carreira, ou seja, quanto aumenta a hierarquia profissional. A isso dá-se o nome de efeito tesoura. Esse efeito, que não é exclusividade do Brasil, é utilizado para ilustrar como as mulheres vêm perdendo espaços nas estatísticas relacionadas à ciência, com o passar dos anos. É como se elas fossem, pouco a pouco, expulsas da carreira, sem conseguir chegar ao topo. Como exemplo, um grupo de cientistas de uma universidade federal publicou no ano de 2018 na Academia Brasileira de Ciências um artigo que mostrava que mais de 50% das pessoas que possuíam graduação eram mulheres. Contudo, quando olhamos a proporção de mulheres que estão em posição de liderança e prestígio, como os membros titulares dessa academia, essa porcentagem de mulheres cai para 14%. Sendo também a maioria das pessoas com doutorado em diversas áreas do Brasil, mesmo assim, as mulheres brasileiras não estão tão bem representadas nos níveis mais altos da carreira. A partir disso, poderia ser levantada a hipótese de que, por diversas razões, as mulheres seriam menos produtivas do que os homens. Porém, isso não retrata o real motivo quando analisamos todo o contexto sociocultural pela qual elas se encontram. Quando se trata de produção científica, vários números mostram que as mulheres preparam seus colegas do sexo masculino. Um artigo publicado na Nature Magazine há alguns anos descobriu que as mulheres eram responsáveis por quase 70% do total de publicações de cientistas brasileiros entre 2008 até 2012, um dos maiores índices do mundo. O impacto do trabalho de homens e mulheres também é comparável, como mostra um estudo mais recente sobre gênero no cenário global de pesquisa. Talvez a falta de mulheres nas principais posições científicas seja o resultado de uma das questões mais profundas no país, causada pelos mesmos fatores que explicariam por que os salários das mulheres são tão mais baixos, ou por que há poucas mulheres em conselhos de empresas ou mesmo em posições governamentais de alto nível. Talvez as mulheres ainda não sejam reconhecidas como capazes e competentes pelos responsáveis pela seleção dos candidatos que têm acesso a esses cargos, na maioria dos casos, homens. Um dos grandes problemas que as mulheres ainda enfrentam é a questão do assédio. Ainda hoje, as situações de assédio são frequentes na vida das mulheres e cerca de 56% das alunas de graduação e de pós-graduação relatam ter sofrido algum tipo de assédio, de acordo com um estudo feito pelo Instituto Avon. Em casos de assédio no meio acadêmico, na maioria das vezes as pessoas se preocupam com a perda de um talento, ou seja, o assediador, e não se atentam a quantos talentos de mulheres estão sendo desperdiçados, uma vez que muitas mulheres não conseguem permanecer no ambiente acadêmico. Muitas delas não chegam nem a conseguir expor o potencial que possuem, pois elas se sentem desconfortáveis naquele ambiente cedo demais. Essas situações expõem um privilégio que, de tão estabelecido na nossa sociedade, deixou de ser visto como privilégio, tornou-se invisível. Esse problema é decorrente de como a sociedade enxerga a mulher, por isso é considerado um problema estrutural, vinculado a como as pessoas são educadas desde muito cedo a entender os papéis de gênero na sociedade. Há algumas décadas atrás, não era comum ver mulheres estudando ou realizando outra função que não a de cuidadora, sendo responsáveis pelo lar e pela família. Esse tempo passou e agora as mulheres são a maioria no ensino superior.
representando 53,8% das matrículas de graduação de instituições públicas e 58,6% nas particulares. Também são as que mais se formam, cerca de 60%. Em 2015, 60,6% dos mestres formados eram mulheres, e entre os doutores a taxa de mulheres foi de 55%. Mas percebam que essa superioridade numérica não ocorre em todas as áreas. Na verdade, há uma grande disparidade entre certos cursos, como computação e pedagogia. As áreas biológicas tendem a ter mais mulheres, mas não são tão assimétricas quanto a enfermagem, por exemplo. A chamada Hard Science compreende cursos como engenharias, economia e administração. São áreas que apresentam maiores salários e prestígio, e são constituídas majoritariamente por homens. Isso gera a exclusão horizontal feminina, que é retratada pela subrepresentação das mulheres em certas áreas do conhecimento. Esse efeito ultrapassa quesitos como vocação e preferências, e entra no âmbito do viés implícito, que afeta o julgamento sem que a pessoa nem perceba. Quando estereótipos implícitos de gênero são endossados para crianças pequenas, acabam por influenciar e moldar as futuras escolhas de carreira. Existe também a exclusão vertical, que corresponde à dificuldade que as mulheres encontram para alcançar cargos de maior prestígio, independente da área que atuam. Mundialmente, a maior parte dos cargos de liderança é ocupada por homens. O fenômeno do glass ceiling, ou teto de vidro, talvez explique essa exclusão. O teto de vidro seria uma barreira invisível capaz de impedir a ascensão de mulheres, e também de minorias, em cargos de grande importância. A pandemia influenciou muito a produtividade acadêmica, tendo em vista que as escolas dos filhos suspenderam as atividades presenciais e os cientistas passaram a trabalhar de forma remota em casa. Eu vou falar um pouco sobre o estudo da produtividade acadêmica durante a pandemia, sobre os efeitos de gênero, raça e parentabilidade. Foi um levantamento realizado pelo movimento Parenting Science durante o isolamento social relativo à Covid-19. Esse estudo ele se deu a partir das respostas de quase 15 mil voluntários, na qual foi possível constatar que, apesar de esse momento afetar a produtividade de muitos pesquisadores, alguns grupos são particularmente impactados, por exemplo, as mulheres, e especialmente as mulheres negras. Além dessa questão de gênero e raça, a parentabilidade também é um fator que influencia na produtividade dos cientistas, tendo em vista que as mulheres elas desempenham um papel parental superior aos homens. E outro ponto que é importantíssimo é a divisão das tarefas domésticas, que ainda é muito desigual no Brasil. De acordo com o IBGE, o percentual de mulheres que realizam esses afazeres é de aproximadamente 92% e dos homens é 78%. Bom, agora eu vou falar um pouquinho, sobre esse levantamento e falar um pouquinho sobre esses gráficos que vão falar um pouquinho dessas desigualdades que atualmente, a médio e a longo prazo, eles vão gerar prejuízo tanto pessoal quanto social. Aqui a gente vê alunos e alunas de pós-graduação, pós-doutorado e docentes, se eles estão conseguindo trabalhar remotamente. E a gente vê que nessas três classificações, os homens eles têm uma porcentagem maior de conseguir trabalhar remotamente. Aqui já é um efeito do gênero e parentabilidade. A gente vê que os que estão conseguindo trabalhar remotamente geralmente são os homens sem filhos e depois vai para mulheres sem filhos e homens com filhos e mulheres com filhos. Em todos eles. Além disso, tem o efeito da raça, que a gente vê que as mulheres negras elas estão aqui em ambas essas classificações de pós-graduação, docentes e pós-doutorandos. As mulheres negras são as mais afetadas. É importantíssimo o desenvolvimento de ações e políticas para impedir o aprofundamento dessas desigualdades
de gênero e raça, parentabilidade na ciência. Uma questão que não foi levantada, mas é de suma importância, é a questão da classe, envolvida, atrelado a gênero, raça e parentabilidade. Muito importante e que a gente também tem que analisar nessa perspectiva de ciência e desenvolvimento acadêmico. Mas no final, por que deveríamos nos importar em criar uma academia na qual mulheres permanecessem até estágios mais hierárquicos? Bem, as mulheres representam metade da sociedade e permitir que elas possam seguir suas paixões e se sintam confortáveis nesse ambiente de trabalho é uma forma de construirmos uma sociedade mais igualitária. E para somar, existem estudos que demonstram que ter mulheres no ambiente de trabalho gera um aumento na criatividade em ações inovadoras e estratégias propostas para se resolver diferentes tipos de problema. Desta forma, todos ganhamos ao construir uma academia mais inclusiva e igualitária.